Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Na aula de hoje trago para vocês a lindíssima bolsa da Lila, meus amores, feito em fio de malha de 25 mm, tá? Da Fisher, que vocês vão encontrar no site da Loja Matilda, inclusive todos os materiais, tá certo? Uma bolsa super econômica, meus amores, gastei menos de um rolo de fio, olha para vocês verem. Então eu explico todo o passo a passo para vocês. Ó, eu utilizei o fundo de sintético para me ajudar na economia, tá certo? Mas caso você queira fazer o fundo, tem um tutorial aqui no canal de bases de crochê, tá? Então se você quiser fazer a sua base, só que vai gastar um pouquinho mais de fio. Para garantir que eu ia gastar somente um rolinho de fio, eu iniciei esse processo pela alça, tá? Caso você ache estranho, mas eu também explico na hora que eu ensino a alça, para eu ter essa garantia de que eu ia utilizar somente um rolinho de fio. Gente, essa bolsa ficou muito legal. Olha pra vocês verem esse ponto, que lindo, gente. Ele é super fácil de fazer. Olhando assim até parece o ponto ratã, né, gente? Mas não é. É um ponto super fácil, é uma variação do ponto baixo. Super lindo e fica parecendo um cesto. Tem essa alça aqui também, que eu já tenho tutorial aqui no canal, mas eu expliquei bem detalhadamente pra vocês aqui nesse passo a passo, tá? É uma bolsa muito econômica, caso você queira fazer essa bolsa somente com o botão imantado e fio de malha, você consegue fazer ela, porque a alça já é costurada na bolsa, então fica super econômica. E eu também queria mostrar pra vocês duas opções de alça. Essa alça Margot, que tá o link na descrição para vocês adquirirem no site da loja Matilda, ou a versão com alça de corrente, meus amores, olha para vocês verem que legal que fica, tá? Essa corrente aqui também é da loja Matilda, ó. É uma alça que você pode tanto usar ela dupla para ficar mais curtinha, ou também vocês podem fazer dessa forma para ela ficar mais comprida, certo? Olha para vocês verem, fica bem bonita. Então eu quero que vocês comentem aqui embaixo qual a versão que vocês mais gostaram de alça para bolsa da Lila, tá certo? Vou tirar as medidas aqui, ó, para vocês verem. Então o fundo ficou com 21 centímetros por 9 centímetros de largura, e de altura aqui, sem contar a minha alça, eu fiquei com 14 centímetros. Contando a alça, ficamos aqui com 22 centímetros. Então ficou uma bolsa muito bonita, meus amores, super fácil de fazer, super econômica também, tá? Ensino bem detalhadamente, caso você seja iniciante, para você conseguir fazer essa bolsa também. Então, se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natânia, espero muito que você fique comigo no canal Nice Crochê, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha esse tutorial com as suas amigas crochêteiras. Não esqueçam de ativar o sininho, gente, porque ele notifica vocês toda vez que eu postar tutorial aqui novo. Se você não é inscrito, se inscreva, porque mais da metade das crocheteiras que me assistem não são inscritas aqui no canal, tá? Então não esquece de se inscrever, tá certo? Compartilha bastante esse tutorial com as suas amigas crocheteiras, para elas conhecerem esse ponto lindíssimo, gente, super fácil de fazer, tá certo? Não é difícil de fazer, é só uma variação do ponto baixo, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Se aparecer a opção para vocês hyparem esse vídeo também, não esqueçam de hypar. Toda semana vocês têm 3 hypes para dar gratuitamente, então não esqueçam de fazer aí essa boa ação e hypar o vídeo, porque ele também entrega para mais crocheteiras. Se você puder, torne-se membro aqui no canal. Arrastando aqui para baixo tem um botãozinho escrito Seja Membro. Clicando nele você vai ter acesso ao Clube Fio a Fio por R$ 6,99 mensais, meus amores. É menos que um cafezinho por dia. Lá eu posto aulas inéditas que eu não posto aqui no canal, somente lá no Clube Fio a Fio, ou aulas avulsas, mais R$ 6,99 por mês, meus amores, para ter várias aulas com versão destro e canhoto, vale muito a pena, tá certo? Mas caso você não possa, não tem problema, você deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando esse tutorial com suas amigas crocheteiras, hypando esse vídeo e comentando bastante de onde você está falando, um coraçãozinho, isso já me ajuda e me incentiva a cada vez mais trazer tutoriais gratuitos para vocês. Lembrando que temos tutoriais gratuitos toda semana. Tá bom? Então bora pra aula! Então vamos para os materiais da nossa aula de hoje, meus amores. Para começar, já quero falar para vocês que todos os materiais vocês vão encontrar na loja Matilda, os parceiros aqui do nosso canal. Vou deixar um cupomzinho aqui na tela, que é na NH, para vocês terem 5% de desconto lá no site. Então vocês aplicando esse cupom no final da compra, vocês vão ter 5% de desconto, tá? Fora também que o pagamento no Pix tem mais 3% de desconto, ok?
Então, vamos lá para os nossos materiais. Já quero falar para vocês aqui do fio que eu vou utilizar. Eu vou utilizar um fio de malha Extra Premium da Fisher, que também tem no site da loja Matilda, tá? É um fio de 25 milímetros e esse rolinho tem 140 metros. A cor que eu escolhi foi o bege, tá? Mas lembrando que no site da loja Matilda tem outras cores também. E a agulha indicada é da agulha número 5 até a agulha número 8, tá? Mas eu vou utilizar a agulha número 6, que é o que eu estou acostumada para trabalhar com esse fio, tá bom? Então, corre lá no site para vocês darem uma olhada nas cores, que tem cores maravilhosas nesse fio aqui, tá bom? E todos os links vão estar na descrição para facilitar para vocês acharem, tá? Como eu quero que essa bolsa fique bem econômica e utilize somente um rolinho de fio, eu vou utilizar um fundo de sintético. Esse aqui é um fundo de sintético na cor caramelo de 19,5 por 8 de largura, tá? Caso você queira fazer essa bolsa mais econômica ainda, você pode aí utilizar somente, que eu vou mostrar duas opções de alças para vocês daqui a pouco. Vocês podem utilizar somente o fundo, o botão imantado e o fio de malha. Se você tiver mais fio de malha disponível, você pode fazer somente essa bolsa com o fio de malha e um botãozinho imantado, porque já vai ter a opção de alça de mão, tá certo? E eu vou deixar para vocês aqui no card um tutorial que eu explico para vocês detalhadamente o passo a passo de base de crochê, tá bom? Mas como eu quero que fique econômica, eu vou utilizar o fundo de sintético, tá? Lembrando que no site da loja Matilda tem outras cores disponíveis para o fundo, tá bom? E como mencionei com vocês, eu quero dar algumas opções de alças, tá? Uma das minhas favoritas, gente, que é a alça Margot. Olha, gente, essa alça é lindíssima. Ela tem aqui essa ferragem na frente, é uma alça de 70 centímetros. O sintético é todo pé espontado, tem um parzinho de argolas articuladas na ponta. Olha pra vocês verem que linda. Tem essa opção aqui no caramelo, no marrom café, e tem outras cores também maravilhosas, tá? Tem no bege, cores lindas. E essa ferragem aqui, gente, dá todo um charme. Eu amo demais, sou apaixonada por essa alça. E vocês já viram vários tutoriais com ela aqui no canal. Então, essa é a primeira opção que eu quero mostrar pra vocês. E também tem opção de alças de corrente no site da loja Matilda. Tem a alça Lucélia, que é uma alça de 1 metro. E tem essa alça aqui, que se eu não me engano é a alça Magnólia, que é 2 em 1. Você pode tanto usar a alça mais curtinha ou puxando você vai ter uma alça mais longa, tá? Então, essa é uma outra opção que eu quero mostrar pra vocês. Depois, vou mostrar com as duas alças como que fica, tá? Qual vocês gostam mais. Mas lembrando que caso você não queira colocar uma alça de corrente, já tem a alcinha de mão, tá? Então, vou deixar o link das duas alças na descrição pra vocês. E o último item que vocês vão adquirir na loja Matilda é o botão imantado de 18 milímetros na cor dourada para combinar com os acessórios da nossa bolsa, tá? Lembrando que são esses os acessórios, todos os links estão na descrição. E não esqueçam também de utilizar o meu cupom que é NAH para vocês terem 5% de desconto lá no site, tá certo? Ah, e eu também vou utilizar esses marcadores lindíssimos, gente. Olha que bonitinho. Uma latinha com os marcadores, se não me engano é brinde, veio de brinde pro pedido do mês passado, tá? Olha, são marcadores de coração, gente, lindíssimos, que veio nessa latinha personalizada da Matilda. Então, agora vamos para os materiais adicionais que a gente vai utilizar, tá? Para começar, quero mostrar para vocês a minha agulha, que vocês sabem o quanto eu sou apaixonada por essa agulha, gente. É a agulha Unique, essa aqui é a agulha número 6. Já adquiri a agulha número 5, tá? Para você que gosta também de utilizar a número 5, a Unique também tem a versão na número 5. É uma agulha maravilhosa, gente. Ela é uma agulha acrílica, que tem a mesma qualidade das agulhas gringas, porque elas deslizam muito bem o fio, tá? Então, eu tenho certeza que você vai gostar muito. A pegada é maravilhosa e eu paguei menos de R$30 nessa agulha, tá? Então, vale super a pena, tá? Vou deixar pra vocês o link aqui na sacolinha pra vocês adquirirem essa agulha maravilhosa. Então, você clicando aqui na sacolinha, vão ter aqui os acessórios que eu vou mostrar pra vocês e alguns achadinhos que vão fazer toda a diferença no ateliê de vocês, tá? Então, é só você clicar na sacolinha, olhar o item que você precisa. Quando você clica no item que você vai querer comprar, você vai ser redirecionado para o seu aplicativo da Shopee e o vídeo vai continuar tocando e você não vai perder nenhum detalhe do nosso tutorial, tá? Então, vou utilizar a agulha número 6. Vou utilizar a minha tesoura asa retrô, meus amores, que eu sempre estou falando pra vocês. Uma tesoura que, além de muito linda, ela é muito precisa, super afiada, tá? Essa aqui é a versão
de 20 centímetros, também tem a versão de 15 centímetros, que é menorzinha, tá bom? Também vou deixar pra vocês aqui na sacolinha, tá? Ótima pra arremate, pra corte de tecido também, ela é incrível, tá certo? Também vou utilizar aqui a minha etiqueta, meus amores, também da Shopee, ó. Ela é personalizada com a minha logo. Essa versão aqui é a versão maior do link que eu vou deixar pra vocês ali. Tem a versão também triangular e a redonda, tá? Logo, logo eu vou comprar essas versões pra mostrar pra vocês mais de perto, que eu sei que vocês gostam de conferir, gente. Lindíssima essa etiqueta, tá? E também vai estar na sacolinha. Também vamos utilizar fita métrica para medir tudo bem certinho, para mostrar para vocês todo o processo aí. Agulha e linha para costurar o botão imantado. E fita métrica e cola para arremate, para arrematar todas as pontinhas que vão ficar aí no nosso trabalho. Tá bom? Então, bora para a aula. Então, pessoal, eu vou iniciar o meu processo pela alça hoje, tá? Por que que eu vou iniciar pela alça? Como eu quero utilizar somente um rolinho de fio aqui, e para ter certeza que eu vou conseguir fazer com somente um rolo de fio, eu já vou começar pela alça, porque daí o que sobrar de fio, eu sei que eu posso subir a minha bolsa. Então, depois eu vou precisar deixar um pedacinho de fio para fazer uma carreira de acabamento de ponto baixíssimo para unir essa alça. Então, a alça já vai estar pronta, tá? Não vai ter perigo de você fazer, por exemplo, você cortar o fio da sua bolsa e depois você vê que você fez uma quantidade certa de carreiras, mas faltou fio para a alça e ter que desmanchar. Então, a gente já começa pela alça. Lembrando que eu estou fazendo essa alça proporcional ao tamanho da minha bolsa, tá? Então, não vai ser uma alça muito grande, vai ser uma alça bem curtinha. Lembrando que ela dá uma cedida também, tá certo? E aqui também, caso você queira deixar ela um pouquinho mais alta, é só juntar mais. Deixar mais espaçada, ela diminui um pouquinho, tá bom? Então, se você for utilizar os mesmos materiais que eu for utilizar e a sua bolsa for ficar mais ou menos do mesmo tamanho da minha, ou você queira que fique do tamanho da minha, leve isso em consideração, tá certo? Então, vamos lá. Eu já quero medir aqui pra vocês, ela já tá toda arrematada, ó. Essa minha alça tem aqui 24 centímetros, tá? Então, ó, ela tem 24 centímetros e eu preciso fazer uma outra alça do mesmo tamanho. Então, por isso que eu já tenho uma finalizada aqui, ok? Essa alça, meus amores, inclusive, eu já utilizei na aula passada. Eu tenho o tutorial dessa alça aqui no canal, só que é uma aula muito antiga e eu não achei que ela não está muito bem explicada, tá? Do jeito que eu gosto. Então, vou ensinar pra vocês mais uma vez, bem detalhadamente, tá certo? Então, vamos lá. Vou pegar aqui o meu fio, não preciso deixar muito, porque depois a gente vai arrematar essa pontinha. Faço aqui a minha laçada inicial. E depois dessa laçadinha inicial, vou fazer um total de 3 correntinhas. 1, 2 e 3. E a gente vai trabalhar a nossa alça aqui do lado direito mesmo, tá? Vou pular aqui essa primeira alcinha, vou vir na segunda, né? Pulo a primeira corrente, venho na segunda. Entro nessa alcinha aqui de cima, laço meu fio, trago aqui pra cima, não finalizo. E venho na próxima correntinha, laço e não finalizo, tá? Então, só vai ficar livre aqui a laçada inicial, que vocês podem apertar aqui pra não confundir. E eu vou ficar aqui com 3 alcinhas na agulha. Agora, eu laço meu fio e tiro todas essas alças juntas, certo? Agora, eu preciso virar essa alça. Eu vou virar ela dessa forma aqui, ó. Daqui pra cá, tá? Ó, a gente gira assim. Agora, depois que eu viro, eu vou trabalhar nessa última alça aqui, ó. Tô com a minha laçada na agulha, essa alça aqui. Eu vou entrar por baixo dela, ó. Só que em vez de pegar as duas alcinhas, eu vou pegar somente a alcinha de fora, ó. Somente essa alcinha de fora. Agora, eu vou pegar o meu fio aqui, laço e trago aqui pra cima somente. E eu não vou finalizar ainda. Agora, eu giro de novo aqui, porque eu preciso ver aonde eu vou pegar. Porque sempre a gente vai precisar de 3 alcinhas na nossa agulha, tá certo? Esse primeiro fio aqui foi o fio que a gente acabou de trazer, né? Não é nesse. A gente vai trabalhar nas correntinhas que a gente trabalhou os nossos pontos. Então, é nessa alcinha, ó. Tá vendo que tem um pontinho trabalhado aqui? Aqui é a laçada inicial. Essa é a correntinha e essa é a outra correntinha. Essa aqui foi a correntinha que eu pulei, tá? Então, não é nessa. É nessas duas. Qualquer coisa você pode vir olhar de trás pra frente. Então, se eu tenho a laçada inicial, eu sei que essa é a primeira e essa é a segunda correntinha. Vou pegar essa alça,
da correntinha. E agora eu venho e passo por baixo da segunda alcinha, ó. Vou pegar essas duas alças. Agora eu laço esse meu fio e passo por baixo dessas duas alcinhas aqui, ó. Só dessas duas. E trago aqui pra cima. Dessa forma eu vou ficar com 3 laçadas na agulha. Agora sim eu laço e finalizo tudo aqui, tá? E agora vai ser repetição. Sempre girando dessa forma aqui, ó. Pro fio dar uma passadinha aqui, ó, por trás, ó, tá vendo? Se eu virar assim, não tá certo, porque ele vai ficar pra frente. Eu preciso que ele fique pra trás, ó. Eu faço assim, giro dessa forma, e o fio vai ficar aqui atrás, e aqui eu tenho as 3 alcinhas que eu preciso trabalhar. Então, como que vai ser a sequência a partir de agora? Entro aqui na primeira alcinha, laço meu fio, trago aqui pra cima, ficando com 2 alças na agulha e não finalizo. Vou vir aqui nas 2 alcinhas de baixo, ó. Passo por baixo dessas 2 alças, laço, passando por baixo das 2 alças, fico com 3 alcinhas na agulha, agora eu laço e fecho, tá? Giro de novo. Vou passar por baixo da primeira alcinha, laço meu fio, passo somente por baixo dessa alcinha, fico com 2 alcinhas na agulha. Agora eu vou vir e passar por baixo das 2 alcinhas que ficaram restando e vou laçar esse meu fio, passar somente por baixo dessas 2 alcinhas, ficando com 3 alcinhas na agulha. Agora eu laço e fecho tudo junto, tá? E essa sequência que a gente vai fazer agora, até o teu tamanho que eu preciso, ó. Passo por baixo da primeira alcinha, fico com 2 alcinhas na agulha e não finalizo. Depois, embaixo das outras 2, 3 alcinhas na agulha e agora sim eu finalizo, tá? E eu vou fazer esse processo até eu ter os meus 24 centímetros aqui, ó. Então, sempre vai ser essa mesma sequência. Deixa eu mostrar pra vocês mais uma vez o início pra não ter dúvida, tá bom? Então, vamos lá. Faço aqui a minha laçada inicial, ela não vai contar como um ponto, certo? Deixa eu só deixar um pouquinho menorzinho, porque depois eu vou até desmanchar essa laçada inicial aqui, tá? Agora eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Vamos trabalhar sempre aqui do lado direito. A laçada inicial é essa aqui, ela não vai contar. 1, 2, 3 correntinhas. Sempre pegando na alcinha aqui de fora. Pulo a primeira correntinha, venho na próxima, ó. Pego aqui essa alcinha de fora, passo o fio por baixo, trago aqui pra cima, não finalizo. Venho na próxima corrente, passo aqui por baixo, laço, trago aqui pra cima e também não finalizo, ó. Ficando com 3 alças na agulha. Agora sim eu laço e tiro tudo junto, tá? Viro o meu fio dessa forma aqui. Agora eu vou trabalhar na alcinha que está depois, ó, que se formou depois que eu fechei as 3 alças juntas. Não vou pegar as 2 alcinhas, vou pegar somente a alcinha de fora, ó. Só a de fora. A da frente está livre, somente a de fora. Laço esse fio, trago aqui pra cima, passando por baixo dessa alcinha, ficando com 2 laçadas na agulha, mas eu não finalizo. Viro aqui de novo, tá? Só que agora eu vou deixar, ó, o fio aqui, ó, pra frente, porque eu preciso ver as alcinhas que eu falei, tá? Ó, eu preciso passar por baixo de 2 alças, que são as correntinhas que eu trabalhei. Essa daqui, primeira, é a correntinha que a gente pulou pra dar altura, e essas 2 são as correntinhas que eu preciso trabalhar. Lembrando que caso você tenha dúvida, é só olhar de trás pra frente, ó. Essa aqui é a laçada inicial, então eu sei que depois da laçada inicial eu tenho 3 correntinhas. Então, 1 e 2, são essas 2 que eu preciso trabalhar. Então, agora eu venho, passo por baixo da primeira alcinha e da segunda, ficando assim. E agora, eu pesco o meu fio, ó, laço o fio e passo o meu fio por baixo dessas 2 alças, somente dessas 2 alças. E agora ficamos com 3 laçadas na agulha e agora eu posso finalizar tudo junto. E agora vai começar a nossa repetição. Viro meu trabalho, ó, sempre assim, ó, desse jeito. E sempre vai ter as 3 alcinhas. Passo embaixo da primeira alcinha, somente da primeira. Laço o fio, trago aqui pra cima, não finalizo. Fiquei com 2 alcinhas na agulha. Agora eu venho e passo por baixo das outras 2 aqui de baixo. Laço, trago aqui pra cima. Fiquei com 3 alcinhas na agulha. Fecho tudo junto. Giro de novo. Entro embaixo da primeira alcinha. Laço meu fio, trago aqui pra cima, não finalizo. Agora eu venho por baixo dessas 2 alças que estão juntinhas. Laço,
trago aqui pra cima, fiquei com 3 alcinhas na agulha e fecho tudo junto, tá? E agora, como mencionei com vocês, é só repetição. Vou continuar aqui até eu ter os 24 centímetros que eu preciso pra ficar com o mesmo tamanho da outra alça. Já finalizei aqui a minha alça, tá, meus amores? Tá do mesmo tamanho da outra aqui, ó. Eu só vou fazer o fechamento de carreira agora. Que eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá do mesmo tamanho aqui. Certo? Então, vamos lá. Como que a gente vai finalizar aqui essa parte? Agora, eu já vou poder cortar o meu fio. Não precisa cortar muito, porque como eu falei pra vocês, a gente vai fazer o arremate. E aí, o que eu vou fazer, ó? Eu vou puxar essa alça toda aqui pra fora. E agora, eu vou passar por essas 3 alcinhas que eu já tenho aqui na minha alça. Lembra que a gente tava utilizando pra fazer a alça? As 3 alcinhas? Eu passo pra cá e puxo ela. Agora, eu preciso achar um lugar bem escondidinho pra fazer como se fosse um nozinho. Como eu vou utilizar essa alça por dentro da minha bolsa, não vai aparecer. Então, ó, eu venho pro meio da alça e puxo essa ponta também pro meio. Só precisa ser escondido, tá? Não pode aparecer na frente. Ó, puxei aqui, vou levantar aqui essa alça e vou pegar uma alcinha aqui dessa parte de baixo. Porque geralmente a alça, gente, ela cede muito fácil. Ó, dá uma olhadinha pra ver se eu não peguei uma alcinha que tá aqui na frente. Por que que eu faço geralmente um nozinho aqui na parte de dentro? Quando a gente tem esse nozinho, ele meio que trava o fio, sabe? Então, não vai puxar. E como essa alça cede, se você só colar, pode ter perigo de soltar. Então, eu venho aqui, passo por baixo dessa alcinha, fico dessa forma. Agora, eu venho e faço como se fosse um nozinho aqui. Puxo bem. Ó. E agora, eu vou esconder aqui por alguns pontinhos, tá? Bem no meio aqui também. E outra coisa também bem interessante é vocês fazerem o acabamento sempre do mesmo lado. Ó. Vou puxando aqui pelo meio. E a gente vai dar um pinguinho de cola ali já já. Eu sempre procuro, principalmente na hora do pinguinho de cola, pegar um lugarzinho mais escondido possível, ó. Geralmente assim, porque vai ficar embaixo de algumas alças. Então, o que que eu faço? Eu levanto aqui bem. Então, eu vou pingar o pinguinho de cola bem aqui, ó. Bem aqui, onde tá esse fio. O que que eu faço? Eu pego aqui o fio, uma agulha de tapeceiro ou uma agulhinha fininha. Primeiro eu vou pegar a minha cola e dar um pinguinho de cola exatamente nesse local que eu preciso. Ó. Bem nesse lugarzinho aqui. Abro aqui um pouquinho. E deixo bem aqui nessa parte de baixo. Dou um pinguinho de cola bem pouquinho. Corto esse fio bem rente. E agora, com a ajuda da agulha de tapeceiro, eu empurro essa pontinha aonde tá a cola, ó. Eu até pinguei muita cola. Passo aqui. Já pega ali um paninho pra tirar essa cola. Dá uma apertadinha, uma leve puxadinha e tá feito o arremate, tá? Ela fica bem escondidinha. Eu já venho e já limpo a minha agulha, tá? Pra não secar. Ó, então, a primeira ponta eu já arrematei. A segunda, a única diferença aqui é que eu vou desmanchar essa laçada inicial. Desmancho aqui. E aqui ela já vai formar um nozinho, tá? Então, tecnicamente, não precisa fazer aquele mesmo nozinho de antes. Passo aqui pela agulha de tapeceiro pra facilitar. E eu venho escondendo aqui por dentro da alça, no mesmo lugarzinho, no mesmo lado que eu fiz o arremate, tá? Escondo bem. Do mesmo jeitinho que eu fiz do outro lado. E também vou
E eu também vou dar o pinguinho de cola do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês do lado de lá, tá? E agora, com as minhas 2 alças feitas, eu já posso iniciar a minha base, tá? Vou só colar aqui e já vou mostrar pra vocês como que a gente vai iniciar a nossa base. Então, vamos lá, pessoal, pro nosso tutorial de hoje, tá? Vou pegar aqui o meu fio. Lembrando que caso você queira fazer essa bolsa utilizando o fundo da loja Matilda, você pode utilizar qualquer fio da sua preferência, tá? A única coisa que você vai ter que precisar é adaptar aí a base, porque a gente precisa colocar uma quantidade de pontos para essa base ficar bem retinha. Se você colocar pontos demais, essa base vai ficar com excesso, tá? Então ela vai ficar meio ondulada. E se você colocar pontos a menos, ela vai emborcar, ela não vai ficar certinha assim, ela vai ficar levantada, tá bom? Então, vamos lá. Vou deixar aqui uma pontinha de fio para mim fazer depois o arremate, tá? E o início, a finalização de carreira. Vou vir aqui, meus amores, bem nessa parte aqui, mais ou menos, do cantinho, tá? Lembrando que as bases da loja Matilda são bem limpinhas, então você não precisa fazer nenhuma limpeza para trabalhar, porque não vai sujar o fio de vocês. A primeira etapa é fazer pontos baixíssimos. Laço o meu fio, trago aqui pra frente, venho no próximo buraquinho, laço um ponto baixíssimo. Venho no próximo, laço um ponto baixíssimo. No próximo, laço um ponto baixíssimo. E eu vou dar toda a volta fazendo um ponto para cada furinho aqui de base, tá? Dei toda a volta aqui, meus amores, fazendo pontos baixíssimos, tá? E cheguei no último furinho. Quando eu chegar aqui nesse último furinho, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu entro aqui, mas eu não vou utilizar o fio do rolo, eu vou utilizar esse fiozinho que eu deixei sobrando, tá? Laço esse fio, trago aqui pra frente, ó, fazendo o último ponto baixíssimo. E agora eu puxo toda essa pontinha aqui pra fora. Puxei tudo aqui pra fora, vou vir aqui com a minha agulha de trás pra frente, ó. Passando por baixo dessas 2 alcinhas do meu primeiro ponto baixíssimo, laço esse meu fio e trago aqui pra trás. Vou fazer agora o fechamento invisível, tá? Se vocês olharem, todos os pontos baixíssimos passam embaixo e voltam pro mesmo lugar, ó. Passa por baixo e volta no mesmo lugar. O fio tá saindo aqui, ele passa e volta. Então, eu tenho que fazer esse mesmo processo. Vem aqui embaixo, no último furinho, passando pelo meio das 2 alcinhas, laço e trago aqui pra baixo. Fazendo assim o meu último ponto baixíssimo, tá? E agora vamos começar aqui a sequência de pontos baixos. Essa pontinha eu ainda deixo aqui porque eu preciso arrematar ela depois, tá? Eu preciso fazer o último pontinho da carreira, o fechamento com ele ainda, tá? Perdão. Vou entrar aqui no meio, ó, o meu fio do rolo tá aqui, eu venho num buraquinho à frente. Entro aqui no meio, laço esse meu fio, trago aqui pra cima. Trouxe aqui pra cima, laço e fecho fazendo meu primeiro ponto baixo, tá? E agora vamos iniciar a nossa sequência aqui, que eu vou precisar pra preencher toda essa minha base e ela ficar bem retinha. Dei uma pausa aqui, meus amores, pra posicionar os marcadores, pra mostrar pra vocês aonde a gente vai fazer uma sequência diferente, tá? Na curva, geralmente, a gente tem que colocar mais pontos pra ela ficar certinha, né? Então, o que que eu fiz aqui? Em cada curvinha, eu separei 9 pontos, ó. Pegando toda essa extensão da curva. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos do lado de cá. E aqui a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos procurar deixar bem retinho aqui essa parte, tá? Então, aqui quando tá começando a chegar na curvinha, ó, tá começando a fazer a curva, eu marco o primeiro ponto e conto 9 pontos e marco novamente, tá? Aqui nessa parte do meio não vai ter alteração. Aqui, como meu fio é bem grossinho, eu vou fazer um ponto para cada pontinho de base, tá? Tanto aqui quanto aqui. Somente nessas partes da curva que a gente vai modificar, tá bom? Então, já caminhei aqui com 2 pontos sozinhos e vou chegar aqui aonde tá o meu marcador, ó. Entro aqui no meio, laço, trago aqui pra cima e eu vou iniciar aqui fazendo um aumento, tá? Um aumento são 2 pontos no mesmo lugar. Então, entrei aqui, fiz um, entro no mesmo lugar e faço mais um, certo? E a sequência aqui nessa parte que a gente separou vai ser de um aumento, um ponto sozinho, um aumento e um ponto sozinho. Então, fiz aqui meu primeiro aumento, no próximo pontinho eu vou fazer somente um ponto sozinho.
No próximo, vou fazer um aumento. No próximo, faço um ponto sozinho. E eu sigo fazendo esse mesmo padrão até chegar no meu marcador, tá? Então, eu cheguei aqui no meu marcador, e aqui no meu marcador eu também vou fazer um aumento, tá? Bem aqui onde tá marcadinho. Lembrando que a gente faz esses pontos bem no meio dos pontos baixíssimos. Olha, pra vocês verem, minha curvinha tá bem preenchida aqui, ó. Bem preenchidinha. E nessa curva eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 aumentos. Então, em cada curva, a gente faz 5 aumentos, tá? E agora eu vou caminhar com somente pontos sozinhos, tá? Então, para cada pontinho de base, eu vou fazer um ponto. Lembrando que essa sequência é o que deu certo pro meu fio, tá? Porque o meu fio é um pouquinho mais grossinho. Caso você esteja trabalhando aí com um fio mais fininho, você vai ter que fazer mais aumentos, tá? Provavelmente aqui nessa parte reta também você vai ter que adaptar, tá bom? A única regrinha aqui, gente, é que essa base fique bem preenchidinha, tá? Porque eu não vou precisar de sequência de números, de pontos para fazer essa bolsa. Qualquer quantidade de pontos, vocês vão conseguir fazer esse ponto bem bonito do mesmo jeito, tá? Então, não precisa de um número específico de pontos. Então, já vou chegando aqui no meu marcador e a gente vai fazer a mesma sequência que mostrei para vocês nessa primeira curvinha, tá? Que vai ser de um aumento, um ponto sozinho. Um aumento e um ponto sozinho. Então, faço aqui um aumento, depois um ponto sozinho. Um aumento, um ponto sozinho, tá? Até o marcador aqui. Caminhei aqui fazendo meus pontos, tá, meus amores? E agora, eu vou fazer aqui meu último aumento aonde tá o meu marcador, tá? E aqui faço um aumento, ó. Então, ficou assim também a minha curvinha, com 1, 2, 3, 4, 5 aumentos nessa curva, tá? E agora, eu vou seguir fazendo um ponto para cada pontinho de base. E quando eu chegar aqui no meu último pontinho, eu venho para mostrar para vocês, porque a gente vai fazer o fechamento aqui de uma forma diferente. Dei toda a volta aqui, meus amores, e vamos fazer aqui o nosso último pontinho, mas a gente vai utilizar os dois fios pra gente ter um acabamento bem bacana, tá? Vou entrar aqui no meu último espacinho, deixa eu só refazer esse último pontinho aqui, porque ele tá muito esticado, ó. Entro aqui, laço e fecho. E agora eu venho no meu último espaço, entro aqui dentro, laço, trago o meu fio aqui pra cima, mas eu não vou finalizar ainda, porque eu vou utilizar esse fiozinho aqui pra fazer o meu último ponto, ó, pra finalizar. Eu só troquei de fio, tá? O processo do ponto baixo é o mesmo. Laço e fecho aqui, certo? Agora eu puxo aqui o fio do rolo um pouquinho pra ajustar e vou puxar todo esse fiozinho aqui pra fora. Trouxe tudo aqui pra fora, vou vir aqui com a agulha de trás pra frente, nessas duas alcinhas pra fazer o fechamento, laço, trago aqui pra trás, ó. Trouxe aqui pra trás, agora, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou ter que fazer o fechamento desse pontinho aqui também, tá? Vamos fazer parecido com esse aqui da parte de baixo. A diferença é que antes de sair no meio das alcinhas, eu tenho que sair aqui, ó, nesse nozinho primeiro, tá? Então, nesse nozinho aqui, eu passo por baixo para depois sair nas duas alcinhas aqui. Laço esse meu fio, trago aqui pra trás. Ó, e vai ficando assim, tá? E no final, eu fiquei com um total de 50 pontos, ok? Olha pra vocês verem como fica bem certinho e com o acabamento invisível. E agora, com o nosso fechamento finalizadinho, temos aqui a nossa base com 50 pontos, como eu falei pra vocês. Olha pra vocês verem como ela fica certinha, bem bonita,
tá? E agora vamos começar o nosso padrão de ponto, tá? Que na verdade não é um padrão, é somente um ponto baixo com uma variação que vai ficar muito bonita, tá certo? E eu já vou começar esse padrão, né, esse ponto, desde a primeira carreira. E eu também vou deixar aqui um marcador, porque eu quero que fique com um fechamento muito, muito, muito bonito. Então, eu não vou fechar, porque por enquanto, como eu não consegui um fechamento por enquanto que eu gostei o suficiente, que não ficasse com muita marcação, a gente vai fazer esse ponto direto. Então, não vai ter fechamento de carreira, a gente só vai fazendo em carreiras sem fechamento de carreira nenhum. Eu só preciso deixar marcadinho o primeiro ponto da carreira para mim conseguir depois, quando eu for finalizar, ver aonde eu vou finalizar a carreira, não acabar finalizando no lugar errado, tá? Então, como que eu faço aqui? Esse pontinho aqui, esse fiozinho a gente já vai arrematar, tá? E eu preciso mostrar pra vocês aonde a gente vai trabalhar. Da mesma forma que eu fiz aqui na base, eu vou deixar essa alcinha livre, eu vou pegar essa alcinha aqui de cima e o nozinho que a gente utilizou pra fazer o fechamento. Então, toda vez a gente vai pegar essas duas alças pra esse ponto ficar bem firme, tá? E aqui, esse fiozinho, a gente já vai arrematando, tá certo? Então, vamos lá. O fio do meu rolo está bem aqui, então eu vou pegar o fio bem próximo a ele, passo embaixo dessas duas alcinhas, laço, trago aqui pra frente. Vou ficar com essa alcinha. Agora eu laço e faço uma correntinha. Esse ponto vai fazer a vez do meu ponto baixo, tá certo? Por enquanto eu não vou marcar ele ainda, porque eu tenho que marcar a alcinha, e essa alcinha ainda não foi formada, tá vendo? Que eu só tenho uma correntinha. Então, vamos lá. Depois que eu faço o meu ponto baixo, todas as vezes depois que eu faço o meu ponto baixo, eu vou pegar o fio do meu rolo, passar aqui pra frente, seguro a ponta da minha agulha, pego o fio do rolo e passo por baixo da agulha e trago aqui pra trás novamente. Vamos lá de novo. Para não ter dúvida, tá? Essa vai ser a forma mais fácil de vocês fazerem esse processo. Fiz o ponto baixo, trago esse fio aqui pra frente, seguro a ponta da agulha, passo o fio por trás do ponto baixo e por baixo da agulha e seguro aqui no lugar novamente, tá? Agora, eu vou entrar aqui nas duas alcinhas desse fio, já vou segurar esse pontinho aqui, essa pontinha de fio pra ir arrematando, laço, trago aqui pra cima, duas alcinhas na agulha, fecho fazendo meu ponto baixo, tá? Então, aqui está o meu primeiro ponto. Essa alcinha aqui de cima, eu venho e marco. Porque aqui vai ser a primeira alcinha da carreira. E eu vou saber que aqui sempre vai ser o início da minha carreira, tá? Fiz o meu ponto baixo, trago o fio aqui pra frente, seguro a ponta da agulha, passo aqui por baixo da agulha e volto aqui para trás novamente. Venho no próximo espaço, pegando as duas alcinhas, lastro aqui para cima, ficando com duas alcinhas na agulha e fecho, ó. Vai ficando assim. Gente, vai ficar parecendo tricô esse ponto aqui, de tão bonito que ele fica, tá? De novo, finalizei o ponto baixo. Se vocês conseguirem sempre deixar esse ponto, ó, essa alcinha aqui, com o lado da frente, melhor ainda, tá? Pego esse fio, trago pra frente, seguro a ponta da agulha, vou passar esse fio por baixo da agulha e trago aqui de novo. Vou nas duas alcinhas que eu preciso, laço e faço um ponto baixo. Ó, tá vendo que fica com esse detalhezinho aqui? Olhando aqui dessa forma, olhando por cima, parece até o ponto ratã, tá vendo? Mas não é, gente. E é bem mais fácil de fazer do que o ponto ratã, não é mesmo? Então, a sequência aqui sempre vai ser a mesma. Depois de fazer o ponto baixo, trago o fio aqui pra frente, passo por baixo da agulha, pra depois fazer o ponto baixo, tá? E aqui eu vou dar a volta, fazendo um pontinho pra cada ponto de base, com bastante cuidado. Também vou procurar deixar essa tensão de ponto dessa alcinha aqui de cima bem parecida em todas elas, tá? Ó. É pra vocês verem, todas elas estão bem parecidas. Então, toma cuidado pra não deixar uma alcinha muito solta e outra muito apertada. Depois que a gente der a volta, vocês vão conseguir dosar bem, tá certo?
Vou dar toda a volta aqui até chegar aqui no meu marcador pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Então, pessoal, eu cheguei aqui no meu último pontinho, tá? Meu marcador já tá aqui. E aqui, fiz o ponto baixo. Eu sei que eu tenho que passar o fio do mesmo jeito que eu sempre fiz, ó. Só que agora, eu vou fazer o meu próximo ponto já aqui em cima na alcinha que tá marcada, ó. Se vocês olharem, todas as alcinhas estão visíveis aqui, ó. Qualquer coisa que não aparecer, é só dar uma puxadinha nessas alças que elas aparecem, as duas alcinhas. A gente vai trabalhar sempre nessas duas alcinhas. E o que que eu faço quando eu chego no marcador? Tiro o marcador, venho aonde ele estava, laço aqui e faço o ponto baixo, tá? Agora, vai ficar com essa leve marcação, por quê? Porque aqui foi o primeiro degrau que eu acabei subindo, ó. Então, eu entro aqui, laço, faço o primeiro ponto baixo, ó. Ele vai ficar com uma leve marcaçãozinha aqui, mas a partir de agora não vai ficar com marcação nenhuma. Então, eu fiz aqui o ponto baixo. Depois que eu faço ponto baixo, eu passo aqui, né? E eu já venho e marco esse pontinho. Pode ser até antes, ó. Depois que faz o ponto baixo, já vem e marca esse mesmo ponto que a gente acabou de fazer, tá? Sempre, não pode esquecer de marcar esse pontinho, porque ele sempre vai marcar o início da carreira. Então, depois do ponto baixo, passo meu fio aqui. E agora, eu vou trabalhar em cima das duas alcinhas. Tomando cuidado para não trabalhar no mesmo lugar, ó. Pra vocês verem aqui. Aqui tá aparecendo a alcinha, mas eu já trabalhei esse ponto aqui. Então, eu vou vir no próximo, pegando somente as duas alcinhas, lastrar aqui pra cima, fecho fazendo um ponto baixo. E agora eu venho, laço esse fio passando aqui por trás da agulha. Na próxima alcinha, venho, faço um ponto baixo. Depois do ponto baixo, passo essa alcinha por cima, ó. Aqui. Ponto baixo. Passo o fio, olha pra vocês verem, conforme vocês vão subindo, vocês já vão fazer com mais agilidade esse processo aqui de passar o fio. Então, sempre que a gente faz o ponto baixo, logo em seguida do ponto baixo, a gente vem e laça o fio, passa o fio por trás, né? E na sequência faz o ponto baixo aqui, pegando as duas alcinhas, tá? Olha pra vocês verem como vai ficando e a gente vai continuar subindo desse jeito. Chegou aqui no início, aonde tá o marcador, faz o ponto e o pontinho que você fizer, você já coloca o marcador pra marcar o início. A única coisa, gente, é que ele vai formando, ó, o fio ele vai ficando enroladinho. Então, daí o que você faz? Você desce bem aqui. Caso você não saiba como desenrolar, ó, você desce aqui bem, porque a gente tá passando várias vezes o fio, né? Aí você suspende, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Suspende, deixa a agulha aqui na alcinha e ele vai se desenrolando, ó. Só isso que precisa fazer. Olha aqui pra vocês verem, agora o fio já fica certinho, não fica mais enrolado, tá? Então, esse vai ser o processo que a gente vai trabalhar aqui, meus amores. Lembrando que caso você tenha alguma dúvida, é só você comentar aqui embaixo. E também agora o YouTube está com uma IA, gente, muito legal, que eu vou mostrar pra vocês. Vou deixar aqui algumas fotinhos, né, alguns prints de como é essa IA, porque muitas das vezes a gente quer alguma informação e não sabe aonde tá, né? Mas se você comentar aqui, ele é como se fosse o ChatGPT, sabe? Você comenta, tipo assim, uma informação que você precisa saber e você não sabe onde tá e não quer ficar voltando até achar. Você comenta lá. Quantos pontos ficamos na base? Quantos pontos tem a base? E ele vai dar exatamente a minutagem que tá falando sobre os pontos. Então, você vai clicar no minuto e você vai conseguir ver a parte que você precisa, tá? Então, isso ajudou muito, porque facilita muito. Às vezes, uma informação que você precisa e que você não sabe onde tá. E daí, você fazendo dessa forma, você já vai achar exatamente aonde tá essas informações, tá? Isso vale pra tudo, gente. Material,
qual que é o múltiplo da base. Nesse caso aqui não precisa de uma quantidade exata de pontos, mas se for um ponto que você está precisando trabalhar e você quer saber múltiplos de quanto, você comentando lá, ele vai mostrar exatamente aonde tá. Então é muito legal, tá? Vou deixar alguns prints pra vocês aqui na tela. Então vou subir aqui as minhas carreiras, tá, gente? Direto, sem fechamento nenhum. Quando eu tiver com uma altura bem bacana aqui, eu volto com vocês. Então, pessoal, finalizei aqui a subida da minha bolsa, tá? Ó, cheguei antes do marcador. E aqui, gente, eu fiz 1, 2, 3, 4. Eu vou contar essa alcinha de cá, porque essas daqui são aquela volta que a gente deu por trás da agulha, ó. E esses são os pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carreiras aqui que eu fiz, tá bom? E aqui, de altura, vamos ver com quantos centímetros ficamos. Porque, como eu mencionei com vocês, não precisa ser uma bolsa muito alta, tá? Ó, então aqui, por enquanto, eu tenho 14 centímetros. Eu vou fazer uma carreira de acabamento de ponto baixíssimo, que ela vai ficar um pouquinho mais alta. E olha como eu falei pra vocês, tá sobrando isso daqui de fio, tá? Por isso que é bem interessante vocês fazerem alça primeiro, pra depois fazer o corpo da bolsa, porque daí você vai conseguir dosar certinho. Essa bolsa não precisa ficar muito alta, tá? A ideia dela é ficar um pouquinho mais baixinha do que as bolsas tradicionais, tá certo? Agora, o que eu preciso fazer aqui, meus amores? Eu preciso posicionar as minhas alças, tá? Então, eu vou soltar aqui um pouquinho. Eu vou soltar aqui. Depois eu finalizo direito aquele ponto ali, porque eu preciso achar o local ideal para posicionar essas alças. Para começar, eu preciso achar o meio dessa bolsa, ó, eu coloco aqui em cima da mesa e eu vou apertar aqui assim, porque dessa forma eu vou conseguir achar exatamente o meio da bolsa, ó. E depois de achar o meio, eu consigo me posicionar melhor aqui a parte da alça, tá? Então, ó, esse pontinho aqui que tá bem no meio, vem pra cá, e esse aqui tá deitadinho, eu vou marcar, ó. E desse lado de cá, a mesma coisa. O que tá mais deitadinho é esse daqui. É só pra gente ter uma métrica. E vocês podem acompanhar também a parte da curva da base, tá? Porque tem que ficar bem certinho aqui. Ó. Então, essa é a posição, certo? Aqui vai ser a parte do avesso e aqui a parte do direito, tá certo? Então, eu olho, posso me basear pela base, como eu mencionei com vocês. Tá? E agora eu consigo posicionar a minha alça. Ó, opa, perdão, gente. Vou pegar aqui outros marcadores, porque eu vou utilizar eles também para me ajudar a posicionar essa alça. Como que eu faço aqui? Eu vou colocar aqui mais ou menos uma distância bacana. E a distância também tem que ser igual. Então, aqui, se eu tenho... O ponto que tá marcado é esse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu posso marcar bem aqui esse pontinho de número 6. Mas, na verdade, aqui a gente vai trabalhar 2 pontos, tá? Na nossa alça. Esse vai ser o primeiro ponto. Ó. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tecnicamente, ficaria dessa forma, mas eu quero que ela fique mais juntinha. Então, eu vou contar mais pontos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acho que 7. 7, porque daí vai caminhar pra frente. Vamos só ver aqui, eu vou colocar o marcador primeiro sem a alça, só pra te contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó. Então, aqui vai ficar mais ou menos essa distância. E depois eu olho, ó. Aqui, ele vai ficar aqui, depois eu vou unir tanto esse quanto esse ponto. E aqui a mesma coisa, ó, o pontinho da beiradinha, só que eu vou unir a esse ponto também, ó. Então, aqui eu acho que vai ficar legal pro jeito que eu quero. Caso você queira movimentar mais ou menos, também pode, tá? E vocês vão fazer esse mesmo processo do lado de cá, ó. Então, depois do marcador, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o ponto de número 7 aqui, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui eu sei que vai ser onde eu vou começar a aplicação da minha alça. E também a gente tem que posicionar bem certinho essa alça, porque vai ser também onde a gente vai basear o botão imantado, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, então vai ficar assim, ó. Tá vendo que vai ficar bem certinho aqui, essa parte, tá? Os pontinhos aqui, todos bem posicionados. Então, vamos lá agora para os nossos pontos baixíssimos. Então, aqui. Essa alça eu vou deixar aqui, esse marcador aqui é do meu primeiro ponto da carreira, para me saber que aqui vai ser a finalização também. Então, aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto baixíssimo, bem aqui aonde tá esse marcador, ó. Eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo. E aqui também eu coloco um marcador, tá? Pra saber que esse é o primeiro ponto da minha carreira. E aqui eu venho caminhando, pegando as duas alcinhas, ó. Laço, um ponto baixíssimo. E aqui, ó, lembrando que a gente vai posicionar, vai fazer o ponto baixíssimo em 2 pontos. Então, esse primeiro ponto eu já vou fazer e esse aqui é o último, porque a gente vai contar esse marcador com um pontinho de fora. Então, eu venho aqui, pego a minha alça, vou passar aqui pelos dois e eu venho bem aqui, mais ou menos, no cantinho da minha alça, ó. Aqui eu laço e faço um ponto baixíssimo. E aqui onde tá o meu marcador, eu faço o segundo ponto baixíssimo, ó. Atravesso aqui as duas alcinhas, venho na alça também e faço um ponto baixíssimo, tá? E olha pra vocês verem, vai ficar bem firme. E agora eu vou seguir fazendo aqui um ponto baixíssimo para cada pontinho de base, certo? Esse marcador aqui do meio, eu já posso até retirar, porque eu já não vou usar ele, esses dois. A gente só vai utilizar esses aqui da alça, tá? Então, eu vou caminhar aqui com os pontos baixíssimos até chegar no outro marcador para mostrar para vocês. Então, pessoal, cheguei aqui no outro marcador, tá? Então, eu preciso aqui pegar a minha outra alça. Então, vamos lá pegar aqui a nossa alça. Outra coisa muito importante também, meus amores, é sempre fazer essa aplicação na mesma altura, tá? Pra não deixar ela mais baixa ou mais alta aqui, ó. Tá vendo que eu peguei bem aqui nessa partinha de baixo? Deixei aqui quase um pontinho praticamente de fora, tá? Então, aqui também eu tenho que fazer esse mesmo processo, ó. Então, eu cheguei aqui onde tá meu marcador, eu vou pegar a outra alça, venho aqui onde tá o marcador, tiro... Coloco aqui, passo a agulha por baixo dessas duas alcinhas e venho aqui na minha alça. Ó. Venho aqui na alça, laço, faço um ponto baixíssimo. É importante vocês fazerem bem apertadinho, principalmente aqui nessa parte de trás, ó. Pra ficar bem fixo. E agora eu venho no próximo ponto, na mesma altura, e faço o segundo ponto baixíssimo. Também bem apertadinho, principalmente a alcinha de trás, tá? A da frente pode ficar mais soltinha, mas a parte de trás tem que ficar mais firme, digamos assim. Então, entra aqui, laço, um ponto baixíssimo. Fiz aqui nas duas, né? Fiz os 2 pontos, venho no próximo ponto. Esse aqui também, ó, a gente puxa bem esse fiozinho aqui atrás pra prender. Um ponto baixíssimo, tá? E aqui sigo fazendo ponto sobre ponto até chegar ali do outro lado, que é um pontinho antes do marcador, né? Ó, tô chegando aqui. Então, o ponto do marcador é esse, né? Então, eu tenho que fazer a união da alça nesse aqui também. Então, venho, coloco a alça, toma cuidado pra não deixar ela torta. Preciso deixar ela bem retinha. Venho aqui no ponto, também mais ou menos na mesma altura. Passo aqui a minha agulha. Laço, faço um ponto baixíssimo. Lembrando que essa alcinha aqui tem que ficar bem certinha.
Fiz aqui o primeiro ponto baixíssimo, aonde tá o marcador, eu tiro e faço a união na mesma altura também. Laço um ponto baixíssimo, tá? Então, a primeira alça desse lado de cá está totalmente presa, né? Só vai faltar eu finalizar a aplicação da outra. Olha pra vocês verem como vai ficando bem firme essa alcinha aqui, tá certo? Então, eu vou dar a sequência aqui, eu já uni essas 3 partes e agora só vai ficar essa outra aqui pra vocês unirem sozinhos. Que no caso é o quê? Quando chegar no marcador, vocês vão unir o primeiro ponto aqui na alça e o segundo também, tá certo? Depois que eu fizer a união, eu volto aqui com vocês pra gente fazer o arremate. Então, pessoal, eu já fiz aqui toda a união da alça, olha pra vocês verem como fica bem bonito. Agora, só vai faltar aqui a gente fazer o arremate, tá? Vou cortar aqui o meu fio, que agora já finalizamos a nossa bolsa. E aqui eu sei que esse marcador é meu primeiro ponto baixíssimo. Eu vou entrar aqui dentro, ó, dou só uma leve levantadinha aqui, pra ficar mais ou menos no mesmo nível. Puxo toda essa pontinha aqui pra fora e vou fazer o mesmo fechamento que a gente tava fazendo na nossa base. Venho aqui no meu primeiro ponto, com a agulha de cima pra baixo, laço, trago esse fio aqui pra trás. E agora eu volto aqui por dentro, ó. Primeiro passo no meio dessas 2 alcinhas. E depois no meio do ponto baixíssimo. Laço e trago aqui pra trás. Depois eu venho escondendo esses pontos e faço o arremate, tá? Aqui na frente eu já coloquei a minha etiqueta, ó, já posicionei a etiqueta pra ela ficar no lugarzinho que eu preciso, tá certo? Ó, ficou bem bonito. Depois eu vou arrematar essa pontinha, tá? E eu já vou mostrar pra vocês a costura do botão imantado. Como falei, como a gente já tem aqui a alça, fica um tamanho menor pra gente precisar aqui, ver aonde a gente vai posicionar o botão imantado. Então, eu coloco aqui, ó, 2 dedos aqui de uma alça, 2 dedos de outra, e é aqui que eu vou posicionar, tá? Não leve em consideração a chapinha, porque às vezes ela não fica certinha, né, quando a gente aperta. Ela dá uma mexidinha. Então, vamos lá. Pra você que já me acompanha aqui um tempo, já sabe como eu gosto de costurar o botão imantado, que é atravessando pra ficar o mais firme possível, tá? Então, vamos lá. Aprendi a dar zoom, gente. Não sabia como fazer isso antes, não. Agora, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar esse fio, essa pontinha, eu vou passar por baixo de um outro fio, ó, só pra esconder o nozinho da linha, tá? Ó, vem aqui, trago aqui dentro da alcinha. Puxo aqui pra cima. Só tomar cuidado pra não formar nó aqui, ó. Puxo tudo aqui, agora eu vou começar a atravessar, tá? Venho aqui pra fora, com a minha agulha, venho segurando aqui o botão imantado, só que eu tenho que tomar cuidado pra onde vai sair, ó, tá vendo que tá bem na frente do ponto? Então, eu venho e trago pra fora ou em uma divisa aqui pra ficar escondido, porque se ficar na frente do ponto essa agulha, vai ficar aparecendo o sinal da linha, tá? Puxo tudo aqui. E agora, no mesmo lugarzinho, eu venho e forço a minha agulha e trago aqui pra dentro novamente. Ó. Dá uma puxadinha aqui. Então, eu venho, ó, consegui sair dentro da alcinha aqui, tá vendo? Venho, puxo essa linha toda pra fora. Passei, já fiz uma vez. Agora, venho aqui pra fora de novo. Do mesmo jeitinho, ó. Venho pra fora do ponto. Puxo aqui pra fora essa linha toda, ajusto bem. Venho no mesmo lugarzinho que tá saindo essa linha e volto aqui pra dentro. Ó, sair dentro da alcinha de novo. Caso você não consiga sair dentro da alcinha, é só sair pra fora e voltar pra dentro, tá? Puxo tudo aqui, tomando cuidado pra não formar nó.
E agora, o que que eu vou fazer? Eu já fiz 2 vezes e agora eu vou costurar uma terceira vez, só que já transferindo para outra alcinha. Então, eu venho por fora dessa alça, ó, bem aqui por baixo, e eu vou forçar a minha agulha passando por trás do botão imantado, ó, só que não vai aparecer na frente. E eu trago a minha agulha mais ou menos na altura que eu preciso aqui da próxima alcinha, porque dessa forma eu já vou travar esse botão imantado, tá? Então, ó, venho, puxo tudo aqui pra cima. E inicio o processo de costura aqui nessa alça também, tá? Do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês aqui, nessa alcinha de cá, tá? Outra coisa aqui bem legal é que se caso esteja torto esse botãozinho imantado, você ainda consegue dar uma mexidinha nele, tá? Então, ó, ele vai ficar preso aqui, eu vejo se tá na distância que eu preciso, que é dos 2 dedos pra cá, 2 dedos pra cá. Caso esteja um pouquinho fora, você consegue dar uma empurradinha e colocar no lugar, tá bom? Vou costurar essas duas essa alcinha aqui, depois eu venho, desço aqui pra baixo, faço a mesma costura, venho aqui pro lado, faço a mesma costura e já venho mostrar pra vocês o arremate. Então, pessoal, já costurei todo o botãozinho imantado aqui, tá? Todas as alcinhas. Vamos pro zoom de novo. Ó, tá tudo costuradinho. E agora vamos pro nozinho de tecelão. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar um lugarzinho bem escondido, pode ser até aqui em cima, mas geralmente eu gosto de fazer na parte de baixo. Então, eu venho aqui por trás do botão imantado e trago a minha agulha aqui embaixo do botão, tá vendo? Venho aqui, puxo todo esse fio, sempre tomando cuidado pra não formar nó. Ó. Puxei aqui pra baixo. Agora, o que que eu vou fazer? Vou vir embaixo do botãozinho imantado. Aqui, vou pegar um lugarzinho bem escondidinho, pego um pedacinho do fio de malha. Deixa eu virar assim que eu acho que vai ficar mais fácil pra mim enxergar. Isso. Ó, vou pegar aqui um pedacinho do fio de malha, bem nessa parte aqui de baixo. Bem pouquinho. Ó. E aqui eu vou ficar com uma alça. Fico com essa alça aqui na agulha, passo uma vez e passo 2 vezes aqui por dentro. E ajusto bem aqui, ó. Puxo bem. Venho por baixo desse mesmo nozinho, não precisa se preocupar que não vai ficar aparecendo, tá? A gente vai esconder essa ponta aqui, esse nozinho. Fico com a mesma alça, ó, do mesmo jeito. Passo uma e passo 2. E ajusto. Fiz aqui 2 nozinhos de tecelão. Agora, eu venho por baixo do botão imantado, próximo de onde tá o nozinho, e trago essa agulha aqui pra cima. Puxo aqui, e ó, pra vocês verem, esconder o nozinho. Pego aqui a minha tesoura e corto o excesso bem rente, tá? Então, o primeiro botãozinho imantado já está aplicado. Preciso aplicar a outra parte. Então, vocês coloquem aqui, fecha a bolsa, deixa as alças certinhas aqui, ó. Depois, vocês vão abrir a bolsa e segura o botão imantado. E tá aqui o local que vocês precisam fazer a costura da outra parte, tá? Do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês aqui, tá certo? Vou costurar esse botãozinho imantado, vou fazer o arremate e já venho aqui pra gente finalizar a nossa aula. Então, pessoal, finalizada a nossa bolsa da Lila, olha pra vocês verem como ela ficou lindíssima, gente, com esse ponto maravilhoso. E ainda ficou econômica, porque eu usei menos de um rolinho de fio, ó. Sobrou fio. E agora só falta a gente aplicar as alças, tá? Eu falo alças porque eu queria mostrar pra vocês 2 opções. Tanto a opção com alça de metal, que é essa alça dupla lá da loja Matilda. Olha, pra vocês verem a alça somente de metal. Então, quero que vocês comentem aqui embaixo qual alça vocês vão gostar mais, tá? Ou a opção da alça Margot. Então, quero muito que vocês comentem aqui embaixo qual alça vocês gostaram mais.
Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse tutorial com suas amigas crocheteiras, hypar esse vídeo se estiver aparecendo essa opção, comentar bastante aqui embaixo o que você achou, qual alça você gostou mais, se você vai fazer a bolsa da Lila, que eu quero muito saber, e conta o que você achou também desse ponto, que parece um cesto, né, gente, de tão lindo que ele é. Compartilhem bastante esse tutorial com suas amigas crocheteiras para conhecer esse ponto super fácil e super diferentão. Tá bom? Beijo, meus amores, e até a próxima aula!